verso 10. Ele diz assim, por favor, me acompanhe aí, ou acompanhe na tua tela, se você tiver com a sua Bíblia, que diz assim, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Amém? Pai, eu quero te agradecer por este privilégio, por esta oportunidade de mais uma noite estar diante do teu altar. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, que a tua palavra possa gerar hoje, Pai, uma expectativa e possa gerar em nós hoje, Senhor, algo que possa alegrar o teu coração, porque eu sei que a tua palavra é viva e eficaz, e na autoridade que você me confere, eu repreendo toda e qualquer ação maligna, em nome de Jesus, e eu declaro que o teu nome seja exaltado para sempre, amém. Amém? Irmãos, nós já estamos falando de unidade esse mês inteiro e eu não vou fugir do tema, mas hoje eu quero convidar vocês para falar um pouco da unidade, mas olhando para um outro aspecto. E eu quero te convidar o tema da minha mensagem, ou o tema do meu devocional, da minha palavra aqui hoje, é o desafio de viver em unidade. Nós não podemos nos enganar. Não dá para você se enganar, ou eu tentar te enganar, ou você tentar se achar que está sendo enganado, que achar que é fácil viver em unidade, porque não é. É uma palavra muito bonita, dá um slogan muito bonito, é uma palavra de propaganda, mas a gente sabe que no dia a dia, isso não é tão fácil como se parece. Não vamos muito longe, nós não conseguimos viver em unidade muitas vezes nem dentro da nossa própria casa, não conseguimos viver debaixo de comunhão, dentro do meio de pessoas que nós dizemos que amamos. Há uma dificuldade, há um desafio viver em unidade, e principalmente no meio da igreja, aonde a gente tem diversas comportamentos, variedades de atitudes diferentes um do outro, e não há nenhum problema ser diferente, não há nenhum problema em você gostar de cor diferente da minha, não há nenhum problema com isso, meu irmão, fique tranquilo, porque você é totalmente normal, não é diferente, não é nenhum problema você pensar diferente de mim, porque a unidade nos dá esse direito, a uniformidade não, mas a unidade me dá o direito de você me questionar, de você não concordar comigo. Mas quando a gente olha para o mesmo foco e para o mesmo objetivo, toda a nossa indiferença, ela some, porque o que nos atrai é muito maior e chama Cristo Jesus. É por isso que a igreja, ela tem que se esforçar para andar em unidade. É por isso que nós precisamos nos esforçar para andar em unidade. Andar em unidade dentro de um casamento, eu penso que deve ser um grande desafio. Andar em unidade dentro de uma casa, onde tem um pai, uma mãe e tem filhos, e quem tem mais de um filho que está aqui sentado, vai entender, e você que está me ouvindo, você vai entender plenamente isso. Nós temos filhos, eu tenho 3 filhos, e os meus 3 filhos, os 3 são diferentes, nascidos na mesma casa, o mesmo padrão de ensino, a mesma conduta, mas tem pensamentos diferentes, tem atitudes diferentes, e são dentro da mesma casa. E como que eu não posso querer, dentro de uma igreja onde nós temos muito mais pessoas que pensam diferente, que têm atitudes diferentes, que têm comportamentos diferentes? Por isso, meu irmão, andar em unidade é um desafio, mas não fique preocupado, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em todas as coisas. E eu vou dizer para você algumas coisas.
não podemos negar que a proposta de viver em unidade se torna um grande desafio diante de pessoas tão diferentes, com personalidades, outras coisas a mais. Estas coisas podem, ou seja, agora preste atenção, a minha diferença, a tua diferença, o meu comportamento, o teu comportamento, isso pode ser uma ameaça para a unidade. Mas escute aqui, estas coisas podem ameaçar a unidade da igreja, as nossas diferenças, os nossos comportamentos, mas o nosso desafio de viver em unidade, já que professamos a mesma fé, e para que o mundo possa ver Cristo em nós através da unidade. Irmãos, sabe por que é um grande desafio viver em unidade? Porque viver em unidade faz com que as pessoas lá fora vejam Cristo em nós. Por isso que não é tão fácil, não. Por isso que é um desafio viver em unidade. Por isso que é um desafio suportar, amar as pessoas. É muito mais fácil desistir das pessoas. É muito mais fácil não querer. O apóstolo Paulo vai mostrar para nós que o grande desafio que ele tem com a igreja de Coríntios é essa: mostrar para eles o desafio da unidade. Paulo, quando chega na igreja de Coríntios, ele encontra um grande desafio, porque eu já disse esses dias aqui e vou repetir. Paulo encontra 4 grupos dentro da igreja. Uns que diziam que gostavam só de Paulo, outros que só diziam que gostavam de Apolo, outros que gostavam só de Cefa, e outros que diziam o seguinte: nós não gostamos, nós não queremos nem Paulo, nem Apolo, nem Cefa. Me perdoe, irmãos. E os que diziam assim: nós não queremos esse grupo, nós queremos só Cristo. E Paulo tem que tratar com eles dizendo: olha, não foi nem Apolo, não fui nem eu, Apolo, não foi nem eu, Paulo, nem Paulo, nem Cefa, que morreu na cruz por vocês. Quem morreu na cruz por vocês foi Cristo. Então nós não somos de A, nós não somos de B, nós somos do corpo de Cristo. Paulo teve que combater isso dentro da igreja, porque isso estava dando um problema. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você temos um grande desafio de andar em unidade, de viver em unidade. Por quê? Porque através da unidade as pessoas vão ver Cristo em nós. Vai ver Cristo. E isso é tão forte que hoje eu tenho um texto para compartilhar com você. E esse texto eu gostaria que vocês abrissem, que é o Evangelho de João, por favor, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Por favor. E esse texto aqui de João, capítulo 17, Jesus vai fazer uma oração. E esta oração ela é específica. Jesus vai orar pelos discípulos e vai orar por aqueles novos discípulos que eu e você. Ele vai orar pelos discípulos e vai orar pelos novos discípulos que viriam. E no caso especificamente está falando de mim e de você. E eu quero ler esse texto com você, porque isso aqui me chama muita atenção. Tem tanta riqueza nesse texto, nesta oração de Jesus. E eu quero te dizer para você os desafios da unidade e o que nós podemos fazer, viver debaixo dessa unidade, o que Jesus está nos ensinando. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 17, verso 1, que diz assim, ó: depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou. E vamos ver qual foi a oração dele. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te o quê? Te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que nele, todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste
para fazer. Agora, Pai, escute isso aqui, irmãos, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 6, eu revelei o Teu nome, aquele que do mundo me deste, eles eram Teus, Tu deste a mim, eles têm obedecido a Tua palavra, agora eles sabem que tudo o que me deste vem de Ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram, eles conheceram de fato que vinham de Ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus, tudo que tenho é Teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para Ti. Pai Santo, protege-os em Teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estavam com eles, eu os protegi e os guardei. No nome que me deste, nenhum deles se perdeu, e a não ser aqueles que estavam destinados à perdição, para que cumprisse a Escritura. Agora vou para Ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhe a Tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, mas eu também não sou. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu enviarei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Queridos, escute isso aqui, por favor, que eu quero compartilhar algumas verdades com você nesse texto. Quando eu estava olhando para esse texto aqui, o Espírito Santo começou a saltar no meu espírito algumas verdades nesse texto, do desafio de viver em unidade, do desafio que nós temos de viver. Primeira coisa que eu quero que você entenda, Jesus está fazendo uma oração, e me parece que está chegando a sua hora, e Ele vai fazer uma das últimas orações, e Ele ora pelos seus discípulos, Ele ora pelos seus discípulos, e pelos novos que virão. E é interessante que a oração dele é o seguinte: Pai, que eles sejam um. Antes disso, deixa eu só fazer um outro comentário. Na verdade, ele está falando de uma coisa aqui bastante bacana. Ele está dizendo o seguinte: olha, que a unidade vai trazer proteção. Olha o que diz aqui o versículo 11. O versículo 11 diz assim, ó. Versículo 11, no capítulo 17, diz assim, ó: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para Ti. Pai Santo, protege-os em Teu nome, e o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então escute aqui, a primeira coisa que eu quero dizer para você: a unidade vai te proteger. Quando você está debaixo de unidade, existe uma proteção sobre você. Então o desafio de andar em unidade é estar debaixo de uma proteção. Jesus está orando para eles assim: Senhor, eu vou sair do mundo, mas eles vão ficar. Por isso eu quero te pedir, Pai, protege eles. E aí ele está dizendo assim: faça deles um, como eu sou um contigo. Então o desafio de viver em unidade vai te trazer proteção. Quem anda sozinho, quem anda isolado, é uma presa vulnerável e fácil. Quem anda isolado, dizendo que não quer viver debaixo de comunhão, de unidade, é perigoso.
Quando você anda só, você se torna algo vulnerável, e o inimigo, ele sabe disso, ele sabe da importância de andarmos e de vivermos em unidade. A unidade vai te trazer proteção, a unidade vai te guardar. Eclesiastes diz assim: é melhor ser dois do que um. A unidade te protege. Quando você está alicerçado, aliado ao corpo, você está protegido. Então, meu irmão, a minha palavra para você: anda em comunhão, anda em unidade, porque a unidade vai trazer proteção para a tua vida. Segunda coisa, no versículo 21, olha o 21 aqui, segunda coisa que eu quero te falar para você, versículo 21 diz assim, ó: para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, é aqui que eu quero hoje me parar com você um pouquinho. Preste atenção nesse texto aqui. Primeiro, a unidade vai te trazer proteção. A segunda coisa, esse texto aqui, quando eu olhei para ele, fiquei observando. Jesus estava orando, falando com o Pai, e ele disse assim: Pai, que eles sejam um, que eles tenham unidade, porque a unidade vai fazer com que o mundo creia que eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado de Deus para a salvação do homem. Agora escute isso aqui, interessante, porque Jesus não orou assim: Pai, dá para eles uma unção de milagre, para que eles curem muitas pessoas, e através da cura, o mundo vai reconhecer que eu sou Filho de Deus. Jesus não orou dizendo assim: Pai, dá a eles uma unção profética, para que eles possam revelar o futuro das pessoas, porque aí as pessoas vão ver e vão entender que eu sou Filho de Deus. Escute isso aqui, porque isso aqui é muito forte, e isso aqui faz toda a diferença a partir de hoje, na minha vida e na tua vida. O desafio de viver em unidade, porque a única maneira, escute isso, a única maneira das pessoas crer que Jesus é o Filho de Deus para a salvação da humanidade é através da unidade. Romanos capítulo 19, ele diz assim: há uma ardente expectativa dos filhos das trevas para os filhos da luz. Meu irmão, o mundo está de olho na igreja, o mundo está de olho em nós, e se você entender que você é a igreja, o mundo está de olho em você, o teu vizinho está de olho em você, talvez ele não fale nada, as pessoas da tua família estão de olho em você, as pessoas que trabalham com você, que está no hall de relacionamento, eles estão de olho em você. O mundo tem uma expectativa, mais do que nunca o mundo está numa grande expectativa, porque o mundo não sabe para onde vai, o mundo não sabe discernir a mão direita, a mão esquerda, e a única esperança do mundo é quando eles olharem para mim e para você, que fazemos parte do corpo de Cristo, e eles entender: eu vejo unidade, então eu vejo Cristo. Se as pessoas não olhar para nós e não ver a unidade, elas não verão Cristo. Pastor, mas e o milagre? Meu irmão, se milagre fizesse com que as pessoas crescem em Jesus Cristo, o povo que saiu do Egito, nenhum deles tinha se perdido. Milagre não faz as pessoas crer que Jesus é o Filho de Deus. O máximo que o milagre provoca, escute isso, o milagre provoca, no mínimo, as pessoas ficarem curiosas. Jesus, quando pregava o evangelho no seu ministério,
que ele começou a transitar no ministério da palavra e de unção de cura. Ele curou muita gente, ele curou muitas pessoas, mas teve um dia que ele decidiu mudar o discurso, e naquele dia ele não pregou sobre cura, ele pregou sobre ensinamento, e naquele dia muitos abandonaram, porque estavam lá por causa apenas do milagre. Jesus falou assim: vocês estão aqui não é por causa que crê que eu sou o Filho de Deus, vocês estão aqui por causa dos milagres, por causa do pão. E quando Jesus falou esse discurso, a Bíblia diz que muitos saíram de perto dele, porque não queriam esse discurso. Mas quando as pessoas olharem para mim e para você, irmãos, e ver uma unidade, elas vão ver que Jesus é o Filho de Deus, e que tem um propósito para salvar o homem do todo pecado, e salvar o homem para a vida eterna. Então escute o que eu vou dizer para você: o desafio de viver em unidade vai atrair as pessoas a se render diante de Jesus Cristo. Se nós andarmos em unidade, as pessoas vão ver Cristo em nós. As pessoas vão olhar dizendo: olha, eu quero esse Jesus aí, porque eu estou vendo algo diferente na vida de vocês. Nós somos diferentes, temos comportamentos diferentes, temos atitudes diferentes. Ninguém que está aqui é igual, nem você que está na sua casa é igual a mim. Mas quando nós nos unimos para um propósito, meu irmão, as pessoas vão querer Cristo. Vão olhar para a igreja primitiva, uma igreja que crescia violentamente, uma igreja que fluía, porque uma igreja que entendeu, por um período, o princípio da unidade. Todos os dias estavam juntos, todos os dias no partir do pão, todos os dias na oração, todos os dias debaixo do mesmo propósito, e todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Todos os dias o Senhor mandava, todos os dias o Senhor acrescentava, todos os dias tinha um milagre, todos os dias Deus operava, todos os dias Deus agia, e cada dia o poder do Espírito Santo fluía sobre a igreja primitiva, porque havia um princípio e uma unidade sobre aquele lugar. Um ambiente de unidade é um ambiente favorável para Deus agir. O desafio de andarmos em unidade vai fazer com que as coisas do céu aconteçam sobre esta terra. Agora, teve um período na igreja primitiva, irmão, no capítulo 17, que a igreja primitiva parou de querer andar em unidade, e começou a criar o seu próprio caminho. Sabe o que a Bíblia fez? A Bíblia fala que Deus liberou uma perseguição, que ele se espalhasse e cumprisse o propósito. A unidade vai fazer com que as pessoas voltem e entendam que Jesus é o Filho de Deus, e que veio para salvar o homem do pecado, veio curar o homem. O desafio de andar em unidade é para que as pessoas lá fora vejam Cristo em nós. Caso contrário, meu irmão, nós vamos pular, nós vamos saltear, nós vamos fazer evento, vamos criar estratégia, bonito, maravilhoso, mas as pessoas, se elas não olhar para nós e não ver esse princípio de unidade, elas não verão a Cristo. E eu e você temos um grande desafio, porque as pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão de olho em nós, elas têm uma expectativa que a única chance do mundo é a igreja. Por mais crítica que existe na igreja, por mais falação que existe na igreja, por mais apontamento que existe para a igreja, por mais que a igreja tenha problemas com pessoas, mas a igreja ainda continua sendo uma esperança do mundo. Quando a igreja não tiver mais aqui, meu irmão, misericórdia. A igreja é a esperança do mundo. A igreja, mais do que nunca, tem sido aclamada, mais do que nunca nesse período. A igreja, as orações têm aumentado, as pessoas estão preocupadas, as pessoas não sabem que direção tomar, elas querem uma palavra, elas querem ouvir uma mensagem, elas querem ouvir uma direção. As pessoas, elas sabem o que fazer, e a igreja, ela tem que dar resposta para essas pessoas.
As pessoas têm que olhar para a igreja e ver algo diferente. E uma das coisas que as pessoas precisam enxergar na igreja é o princípio da unidade, com desafios. Jesus falou assim: Pai, protege eles. E eu quero declarar para você, meu irmão: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o Senhor vai cuidar de você. Há uma proteção de Deus sobre nós. Quando Deus resolveu colocar a mão sobre o Egito, Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, esta noite eu vou tocar no Egito, mas eu vou colocar uma proteção sobre vocês. Vocês vão pegar um animal, pega o sangue desse animal, passa sobre o umbral das portas, passa sobre as portas das casas. E naquela noite Deus liberou o anjo da morte para passar no Egito. E a Bíblia diz que a casa que tinha uma marca do sangue, essa casa estava protegida. O anjo da morte, quando via o sangue na porta, ele desviava, ele passava por cima, porque ele não podia tocar, porque tinha a proteção de Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida, que o Senhor é a tua proteção, é a minha proteção, é a proteção da tua casa, é a minha proteção. Nós estamos debaixo da proteção do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor prometeu, o Jesus orando ao Pai, diz assim: Pai, protege eles, porque eles vão ficar no mundo, eles vão ter aflição, eles vão ter luta, eles vão ter perseguição, eles vão ter pandemia, eles vão ter tantas coisas. Irmãos, que você que está na sua casa me ouça, com todos os cuidados que temos que tomar, com todos os cuidados que devemos tomar, e olha que nós estamos fazendo aqui bem, mas não é tempo de você ficar na sua casa não, com todo respeito, mas você precisa, nós precisamos buscar o Senhor mais do que nunca. Ah, pastor, eu estou aqui em casa. Glória a Deus, meu irmão, por essa ferramenta, por essas ferramentas que o Senhor nos deu. Mas é tempo de nós, muito mais do que nunca. Eu confesso para você, que eu achei que ia ter um desespero para vir para a igreja. Pensei que ia haver um desespero das pessoas. Eu quero que nós deveríamos dizer não, não, não. Nós precisamos buscar, mais do que nunca, nós precisamos clamar, e o Senhor vai nos proteger, irmãos. A minha palavra hoje é uma palavra de proteção sobre a tua vida. A unidade vai trazer proteção para nós, amém? Agora vem comigo aqui um pouquinho, que nós vamos caminhar um pouquinho mais, rapidamente. Quero que você venha comigo aqui para outro texto, de Efésios, por favor. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu acho que isso vale a pena a gente pensar aqui rapidamente. Por favor. Tenho mais alguns minutos aqui para compartilhar com você. O desafio da unidade. Escute isso aqui. Capítulo 4 de Efésios, verso 1, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados a um só, e uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e de todos. E a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu e triunfou às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra.
Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Escuta isso aqui, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo começa o texto dizendo: eu rogo, eu suplico, honre o teu chamado, honre para aquilo que Deus te chamou, que você honre, faça com zelo, faça com amor, faça o teu melhor, sirva a Deus com o teu melhor, não sirva a Deus de qualquer jeito, sirva com o teu melhor, dê o teu melhor, faça o teu melhor, dá o teu primeiro. Deus não quer que você seja o primeiro, mas Ele quer que você dê o teu melhor. Deus, Ele procura aqui verdadeiros adoradores. Paulo está clamando, está rogando, e olha só que interessante, a unidade é o requisito básico para a edificação da igreja. Paulo está dizendo assim, que Deus colocou homens, deu dons aos homens, para um propósito, para edificação, não é para ostentação. Quando nós vimos semana passada, as 2 semanas passadas, quando a unidade, o propósito da unidade é errada, a glória é para si. Queriam levantar uma torre, para que o nome deles fosse glorificado, não queriam se espalhar. Jesus vem, coloca confusão, eles terminam. Mas quando Jesus dá dom aos homens, é para um propósito, é para a edificação do corpo de Cristo. Então o que você tem, o que Deus te deu, não guarde para si, ofereça, dê o teu melhor, se apresente. A unidade, e a unidade, meu irmão, ela é tão poderosa, que a unidade você não pode ficar esperando os outros te chamar, não. Se você entende que a unidade é um ambiente favorável para Deus agir, entra para dentro, faça parte, fuja de um ambiente de confusão, mas um ambiente de unidade, que leva o propósito para Cristo, entra para dentro. A unidade, ela tem um propósito, e o requisito maior da unidade é trazer edificação para a igreja. No texto acima, que nós acabamos de ler agora, nesse texto, Paulo vai rogar, Paulo vai clamar, e a palavra rogar, o que Paulo está querendo dizer aqui, muito mais do que pedir simplesmente. Rogar é implorar, é com veemência, com constância. Paulo vai clamar a Deus, Paulo vai rogar, Paulo vai fazer uma súplica, para que nós compreendamos o chamado de Deus. Paulo faz um apelo para a igreja, através da unidade, Deus seja revelado às pessoas. A unidade, o desafio da unidade, vai revelar Cristo, e eu quero desafiar você a fazer isso. Quando a igreja anda na unidade da fé, a igreja vive protegida contra as investidas do inimigo. Não viver na unidade da fé, ela está sendo descoberta, ou está sem cobertura. Da cobertura da unidade da fé, ela está sem cobertura, e vive assim. É fácil ser uma presa fácil para o inimigo. A unidade vai trazer proteção para você, não esqueça disso.
ela vai te proteger, ela vai te guardar. Quando nós passou recentemente um filme, foi um filme aí que toda a igreja praticamente assistiu, que foi o Quarto de Guerra, é isso, se eu não me engano. Aquele filme ensinou algumas coisas para nós, que uma pessoa que estava com o seu casamento dilacerado, debaixo de uma confusão, debaixo de um desgaste emocional, tanto o homem quanto a mulher já perdendo todo o seu equilíbrio emocional, até que ela encontrou alguém, e que disse para ela assim: olha, você está fazendo errado, você está lutando contra a carne e contra o sangue, mas eu vou te ensinar a usar armas espirituais. E ela ensina para ela o princípio da oração. Mas é engraçado que o princípio da oração está ligado ao princípio da unidade, porque quando ela começa a orar e ela começa a ser discipulada, a mulher que está discipulando ensina para ela: olha, você está fazendo tudo errado, você está num ambiente de discórdia, você está num ambiente de ódio, e você está respondendo o ambiente de ódio. Então ele fala uma coisa, você responde mais forte, ela fala uma coisa, você fala mais alto. Então você está brigando contra a carne, mas ela ensinou a estratégia da unidade. Olha, quando ele te responder, faça isso. Quando ele fizer essas ações, faça isso. Faça a atitude que vai fazer com que o teu marido veja algo diferente. Irmãos, é impressionante isso, porque o mundo está esperando de nós algo diferente. Mas me perdoe, irmãos, mas parece-me que a igreja está fazendo igual ao mundo. Nós estamos fazendo as mesmas coisas, ou talvez até pior muitas vezes. Estamos respondendo: se me xingou, eu xingo 2 vezes. Se falou alto comigo, eu grito alto também. Se falou palavrão comigo, eu também falo palavrão com você. Ou seja, nós precisamos, alguém precisa estar nesse ambiente de confusão, alguém ter a unidade do Espírito, a unidade da fé, para combater essas coisas. O mundo só vai ver Cristo em nós quando nós fizermos coisas diferentes. Irmãos, em outras palavras, nós precisamos ser crente. Não é ser diferente, nós precisamos ser crente. Nós precisamos ser diferente, irmãos. Irmãos, nós estamos diante de uma geração, irmãos, que está aceitando tudo. Uma geração que elas amam a Deus, eu não tenho dúvida. Se você perguntar, ela assim: eu amo a Deus, e ela te dá uma aula às vezes. Só que ela não quer só Deus, ela quer estar na igreja, mas também quer estar com as coisas do mundo. Deus não tem aliança com isso, irmãos. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Ou nós andamos diferente, ou nós não andamos. Por isso que andar em unidade é um desafio, porque as pessoas só vão ver Cristo através de nós, se elas encontrarem a unidade. E eu não estou dizendo para você que é fácil. Eu não estou dizendo para você que é fácil, às vezes, ser controlado, se controlar diante de uma palavra que as pessoas te falam. Umas 2 semanas atrás, deixa eu confessar algo para vocês aqui, diante da igreja e diante de vocês. Eu estava no trânsito, e um camarada, ele me fechou de propósito. Rapaz, me subiu uma ira, e eu fui atrás do cara. Eu fui, ele foi, ele tal, e eu corri atrás. E aí quando eu cheguei perto dele, o Espírito Santo falou para mim: bonito. E aí eu olhei para mim e falei assim: meu, o que eu estou fazendo, cara? Eu estou igual. Nós precisamos ser diferentes, irmãos. E a unidade do Espírito, a unidade, as pessoas vão ver Jesus em nós. Amém? Paulo está nos desafiando, e eu termino hoje falando com você sobre isso. Paulo vai ensinar para nós 3 coisas aqui nesse texto.
E eu vou terminar dizendo para vocês que o desafio da unidade, o que nós precisamos? Primeiro, Paulo vai falar assim, capítulo 4, versículo, deixa eu ver aqui, Paulo, o versículo 3, ele fala assim, ó: façamos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele está dizendo assim, ó, não vai ser fácil não, é com todo o esforço. Aí você se pergunta para mim, e eu quero também, eu entendo que você deve perguntar, pastor, legal, como que eu faço para andar nesta unidade? Paulo vai ensinar para nós. Paulo falou assim, se esforça. E aí como que eu me esforço para andar em unidade da fé, na unidade do Espírito? O versículo 2 vai responder para nós. Ele vai ensinar para nós. Olha o versículo 2 aí, por favor. Paulo vai responder para nós dizendo assim, ó: sejam completamente humildes. Meu irmão, primeiro princípio para você andar em unidade da fé, ele está falando de humildade. Para viver em unidade, uma pessoa humilde sabe reconhecer as suas falhas e é uma pessoa humilde, sabe reconhecer as suas falhas. E nós sabemos o quanto nós temos falhas. Uma pessoa humilde precisa reconhecer as suas falhas, as suas limitações, as nossas não potências. A gente não precisa saber disso. Precisamos nos esvair de toda arrogância, dessa maneira de viver. Mateus capítulo 5, põe aqui por favor, vai falar da bem-aventurança, e o capítulo 5 de Mateus, versículo 13, põe aqui para mim por favor, versículo 3, desculpa, 5:3, olha só: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Próximo, vamos lá. Felizes os que choram, pois serão consolados. Próximo. Felizes o quê? Felizes o quê? Os humildes, pois eles herdarão o quê? A humildade é um princípio que você precisa guardar para você. Ter humildade, porque os humildes herdarão a terra. Então o meu desafio para você é andar em humildade. Segundo, lá no versículo 2, ele diz assim, sejam humildes, sejam dóceis ou mansos. Segundo o princípio, mansidão. Põe em Provérbios capítulo 15, versículo 1. Olha só o que a Bíblia fala para nós sobre mansidão. É ter brandura para falar, é saber controlar a ira e ficar calado quando precisar. Olha o que diz Provérbios aqui, capítulo 15, versículo 1, diz assim: a resposta gentil desvia o quê? O furor, mas a palavra ríspida desperta o quê? A confusão. Meu irmão, é facinho, é pôr gasolina no fogo, o que acontece? Aumenta mais. O desafio que nós temos de viver na unidade, sermos humildes, andarmos em mansidão, termos este princípio. Não é fácil, mas é com força, é se esforçando, para que você possa alcançar, e as pessoas possam ver Cristo em nós. E a terceira coisa, e última, ele diz assim: humildade, dócil, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Essa palavra suportar, irmãos, nós já ouvimos tanto ela.
Suportar não é aquele negócio de você olhar para o outro, eu te suporto, como dizer assim, não quero você perto de mim. Suporte é outra coisa, é você deixar o teu irmão encostar em você, para ele se levantar. Suportar, ele está dizendo assim, há outro princípio que eu quero compartilhar com você: humildade, mansidão e amor. E amor, irmãos, a Bíblia diz que tudo vai passar, a profecia vai passar, eu vou passar, você vai passar. A única coisa que nós vamos ter acesso ao céu, que está aqui, chama-se amor e a palavra de Deus. Olha o que diz lá, e isso não dá para deixarmos de ler. 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler. 1 Coríntios, por favor, eu quero que você leia comigo, eu acho que isso vale a pena a gente ler. 1 Coríntios capítulo 13, diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um sino que ressoa, como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todo o mistério, todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de remover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Irmãos, olha isso aqui dá para a gente entrar, que coisa poderosa. Perceba o seguinte que ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, está dizendo aqui, olha, tem gente que vai transitar num conhecimento profundo, tem gente que vai ter um dom de profecia como ninguém, tem gente que vai ter um dom de curar muita gente. Jesus falou sobre isso. Jesus falou assim, que vai ter pessoas que vai dizer naquele dia, Senhor, mas no teu nome nós curamos, no teu nome nós fizemos tantas coisas. Ele fala assim, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Irmãos, está faltando gente humilde, está faltando gente mansa, está faltando gente que tem amor. O texto vai caminhando mais, versículo 3 diz assim, ainda que eu der aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se glorie, não se orgulha, não maltrata, não procura o seu interesse, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei um homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas o reflexo obscuro, como espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor, irmãos, o amor precisa mais do que nunca aparecer. Que Deus tenha misericórdia e que Deus nos abençoe. Eu vou terminar contando uma parábola para vocês. Por favor, o pessoal do louvor, quando eu terminar, vocês podem entrar. Mas eu quero aqui contar uma parábola para vocês. E eu vou ler essa parábola. Para mim isso aqui é uma parábola viva. E eu quero compartilhar com você. Essa parábola é a parábola, eu vejo aqui, a parábola sobre as ferramentas de um carpinteiro, que diz assim: houve uma reunião entre eles, e começaram a falar sobre as dificuldades
nos relacionamentos entre si. O martelo não deveria mais continuar na presidência, pois fazia muito barulho e vivia dando golpes fortes. O parafuso foi acusado de dar muitas voltas e não conseguir falar o que era necessário. A lixa era muito áspera e vivia em atrito com todos, e o metro achava que era perfeito, ficava medindo os outros. Em meio à reunião das ferramentas, entrou o marceneiro. Entrou o marceneiro, juntou todas elas e começou a trabalhar. Bateu com o martelo, mediu com o metro, lixou com a lixa, fixou com os parafusos. Finalmente, os pedaços de madeira em suas mãos, se formou um lindíssimo móvel, liso, útil e único. Ao terminar o serviço, o marceneiro tornou a colocar a ferramenta junto e saiu. O serrote então disse no seu discurso: senhores, ficou demonstrado que todos nós temos defeito e virtudes. Entretanto, o marceneiro usou as nossas habilidades, que às vezes pode não ser totalmente compreendida por quem está do nosso lado. Não vamos olhar para as nossas dificuldades ou defeito, mas para os nossos pontos fortes e virtudes. Assim, juntos seremos unidos e muito mais fortes. Que Deus abençoe você, e lembre, eu e você, juntos, somos mais fortes e vamos chegar muito mais longe. Que Deus te abençoe. Sem a graça, o que seria?